as falas do presidente Lula continuam mexendo com o mercado. O dólar fechou o pregão de ontem a R$ 5,66, o maior patamar em 2 anos e meio. A alta da moeda vai ser tema de reunião hoje entre o presidente e ministros da área econômica. André Anelli. O dólar encerrou a terça-feira com alta de 0,22%, negociado a R$ 5,66, maior patamar desde janeiro de 2022. Ao longo do dia, a moeda americana chegou a atingir R$ 5,70, mais uma vez pressionada por fatores externos e também por conta de novas falas do presidente da República. Dessa vez, em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, o presidente admitiu que a cotação do dólar preocupa o governo, mas atribuiu a alta ao que ele chamou de especulação. Apesar das preocupações dos analistas em relação à conduta da política econômica do governo, o presidente voltou a criticar o comando do Banco Central, Roberto Campos Neto, especificamente o presidente da autarquia, e afirmou que pretende fazer uma reunião para debater a alta do dólar. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Sabe? Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado, eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou a alta do dólar e negou a possibilidade de reduzir o imposto sobre operações financeiras, o IOF, que incide no câmbio para conter a escalada da moeda americana. Segundo ele, neste momento é necessário ajustar a comunicação em relação ao Banco Central e também ao arcabouço fiscal para o controle do crescimento das contas públicas. Eu acredito que o melhor a fazer é acertar a comunicação, tanto em relação à autonomia do Banco Central, como o presidente fez hoje de manhã, quanto em relação ao arcabouço fiscal. Não vejo nada fora disso, autonomia do Banco Central e rigidez do arcabouço fiscal. É isso que vai tranquilizar as pessoas. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu uma mudança no mandato de presidente do Banco Central para evitar que o nome escolhido por um governo anterior passe 2 anos no cargo durante uma nova gestão do Executivo. Apesar dessas críticas, a ministra saiu em defesa da autonomia do Banco Central. É saudável a autonomia do Banco Central, mas eu questionei esses 2 anos de um presidente do Banco Central de governos passados. Eu fiz esse questionamento aqui. Acho que 1 ano é mais do que suficiente, que é o tempo de se adequar e passar o bastão. Mas, repito, não é porque isso significa haver interferência do Executivo ou do Legislativo no Banco Central. Isso não é permitido porque a autonomia do Banco Central está aí, agora era um preceito constitucional da qual eu, inclusive, comungo e o governo sabe disso. Mas realmente 2 anos, eu acho que cria esse estresse, cria esse ruído, está mostrando que, de alguma forma, eu posso ter tido razão quando questionei alguns colegas sobre isso. Atualmente, o mandato para o Banco Central dura 4 anos e começa na metade de um governo. O ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, assumiu a presidência em 2019 e indicou Campos Neto em 2020, com mandato até o final de 2024. Já o atual presidente assumiu o executivo em janeiro de 2023 e só vai poder fazer a troca no comando da autarquia no dia 31 de dezembro, quando termina o atual mandato. O mais cotado para assumir a vaga é Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central e que tem proximidade com o atual chefe do Executivo, apesar de ter votado junto com Campos Neto na última decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. De Brasília, André Anelli. Bom, como nós dissemos, o presidente tem um encontro hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com outros ministros e ministras da área econômica para alinhar a economia com o governo. E a Dora Kramer faz uma análise do assunto.
A atenção na economia e também na política hoje vai estar voltada para a reunião entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. O presidente Lula diz que a reunião é para discutir a alta do dólar, mas o ministro da Fazenda diz que é para falar sobre ajuste fiscal. De qualquer maneira, como o ministro Fernando Haddad anda dizendo que a questão do dólar, toda a turbulência causada por ruídos na comunicação sobre juros e autonomia do Banco Central, e esses ruídos precisam ser calibrados, é possível, na verdade é provável, mais que possível, que ele aborde esse assunto com o presidente Lula. Por quê? Quem é que está criando esses ruídos? Claro que o ministro da Fazenda não diz assim, é o presidente Lula, mas nem precisa. Então, há uma expectativa geral de que o ministro Haddad explique direitinho ao presidente Lula quais os prejuízos que podem, que na verdade, que são decorrentes desse tipo de declaração recorrente, insistente. Olívia e Rafael, vocês podem me perguntar se eu acho que o ministro vai conseguir convencer o presidente, porque conversar é uma coisa, conseguir convencê-lo a modular as falas é outra, mas se vocês me perguntarem isso, eu vou dizer que acho difícil.